Bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero deixar um testemunho, que Deus tocou meu coração para compartilhar com você. Às vezes, o Senhor quer te alcançar através dessa experiência e desse testemunho, amém? Antes eu quero ler para estar meditando com você aqui no livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 21 e versículo 24. Deus vai falar muito conosco nessa mensagem. Diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Verso 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Esses dois versos bíblicos, irmãos, têm uma grande e forte ligação. Porque aqui no versículo 21 fala assim: aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o seu coração. E nisso repousará os seus pensamentos, Aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E quando fala no verso 24 que nós não podemos servir a dois senhores, porque ou nós nos dedicaremos a um e desprezaremos a outro, e não se pode servir a Deus e a Mamon. Lembrando aqui que Mamon, em outras traduções bíblicas, significa o dinheiro, E aonde o Senhor quer falar conosco nessa mensagem? Essa mensagem foi falada ao meu coração, Já há um tempo atrás. Eu estava passando por muitas dificuldades financeiras, Por isso que eu disse que o Senhor vai falar com você nessa mensagem. Eu estava passando por muitas dificuldades financeiras e eu comecei a orar assim: Senhor, que o Senhor me dê sabedoria nas áreas em que eu estou perecendo. A Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. E eu senti que eu precisava de mais sabedoria, principalmente nessa área, que eu estava perecendo nessa área. Era uma área de uma dificuldade financeira muito grande. A gente ainda não havia se encontrado diante de um deserto tão longo, extenso e tão doloroso, Eu me lembro que foi um tempo em que meu esposo se entristeceu muito. Eu digo que ele quase entrou numa depressão, E eu ali pedindo ao Senhor sabedoria nessa área, O que nós poderíamos fazer para estar saindo das dívidas, mas eu sentia que eu precisava de uma sabedoria do alto. Nós, como cristãos, nós precisamos primeiro buscar a sabedoria do alto para depois, tentarmos nos organizar, diante da nossa sabedoria. Mas aqui o Senhor falou comigo essa palavra: aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. E eu comecei a questionar Deus diante dessa palavra. Eu falei: Senhor, mas eu não estou servindo o dinheiro. Por que o Senhor está falando isso comigo? E o Senhor falou comigo: aonde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Aonde você está com os seus pensamentos, você pensa nisso o dia inteiro. Irmãos, eu e meu esposo, nós estávamos assim, passando por aquela dificuldade. Nós passávamos o dia preocupados com o dinheiro que nós não tínhamos. Nós não tínhamos o dinheiro para pagar as contas, o dinheiro que nós precisávamos, nós não tínhamos esse dinheiro, mas nós passávamos o dia pensando no dinheiro que a gente não tinha. Pensando naquilo que nós não tínhamos. Se eu tivesse tanto, iria me ajudar. Se eu tivesse aquilo. Então assim, a gente passava o dia pensando na falta do dinheiro, pensando no dinheiro. E o Senhor começou a ministrar essa mensagem no meu coração, que na verdade o meu coração estava no dinheiro. A Bíblia fala: aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o seu coração. E muitas vezes nós achamos que servimos a Deus, nós achamos que somos servos de Deus, mas a gente vai ver aqui diante dessa palavra que a gente não serve a Deus. Nesse momento aqui,
o Senhor me confrontou. Vocês não me servem, vocês servem ao dinheiro, porque é no dinheiro que vocês pensam durante o dia. E a Bíblia fala, irmãos, que em Salmo 1, o justo medita na lei do Senhor dia e noite. E ali, irmãos, o Senhor falou comigo através de outras mensagens também, me convencendo de que realmente eu não estava servindo a Deus, eu estava servindo ao dinheiro, porque nós passávamos o dia preocupados com o dinheiro que nós não tínhamos para resolver nossa situação. E nós cremos que o Senhor, Ele é o dono da prata e do ouro. Nós cremos, a gente orava por isso, a gente fazia propósito de oração de madrugada, clamando ao Senhor, né, uma providência, uma vitória. Mas antes do Senhor me entregar essa vitória, o Senhor primeiro, Ele teve que me ensinar a de fato o que é servir a Deus, né? E que nós não venhamos nos encontrar servindo ao dinheiro, pensando no dinheiro o dia inteiro, depositando a nossa fé e esperança no dinheiro. Olha para você ver como é profundo. Às vezes a gente cai no laço da idolatria sem saber, sem perceber. Nós estamos pecando contra Deus e o Senhor, Ele tem ciúmes de nós. Ele é um Deus ciumento. Ou você é totalmente, inteiramente dele, ou você não é dele, ou você não serve a Ele. Judas caminhou com Jesus 3 anos, mas quando ele teve a oportunidade de mostrar se ele amava Jesus, ele demonstrou que ele amava mais o dinheiro, porque ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Então, nessa atitude, ele demonstrou que o Deus dele era o dinheiro, não era o Senhor, ele não amava o Senhor. E muitas vezes nós queremos ser como Judas, nós queremos servir ao dinheiro e servir a Deus. Mas não tem como, irmãos, porque é como a Bíblia diz, ou você se dedicará a um, amará um e odiará o outro ou desprezará o outro. Então você precisa saber a quem você serve. Então ali eu comecei a pedir perdão ao Senhor, em choro, lágrimas, e pedindo perdão, Senhor, me perdoa. Né? Que o Senhor venha gerar em nós, tirar toda a preocupação, que nós venhamos confiar e descansar no Senhor, depositar em Ti a nossa fé e a nossa esperança, que nós venhamos Te amar primeiro, Te colocar como em primeiro lugar nas nossas vidas. Então teve uma oração de confissão, arrependimento, o Senhor foi me trazendo outras mensagens, outras ministrações que falassem sobre isso, irmãos, e a gente teve que se voltar para Deus totalmente, para que o Senhor, Ele começasse a agir. E eu falei para o meu esposo que o Senhor havia ministrado meu coração, e ali nós começamos a orar diferente, pedindo perdão a Deus por causa da nossa preocupação e porque a gente estava pensando no dinheiro o tempo todo, preocupado o tempo todo, depositando a nossa fé e a nossa esperança em coisas materiais. E ali tivemos que nos arrepender. Mas o Senhor, Ele agiu, irmãos. Ele respondeu às nossas orações. Depois de pedir perdão ao Senhor, o Senhor nos enviou a providência. E hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, nós não devemos nada para ninguém. Então, irmãos, porque a Bíblia fala também, Romanos 13, verso 8, a ninguém devais coisa alguma, exceto o amor que nós temos que demonstrar uns para com os outros. Então, a Bíblia também fala, a ninguém devais coisa alguma. E eu falei, Senhor, um dia eu vou viver esse verso bíblico, eu vou viver a minha vida de forma que eu não devo nada para ninguém. De forma que eu deito e durmo despreocupada, tranquila, sem dívida nenhuma. As dívidas não vai mais tirar o meu sono. O dinheiro não vai mais tirar o meu sono. Eu vou deitar e dormir tranquila. E hoje eu posso dizer que eu vivo essa mensagem, que eu vivo essa palavra. Hoje eu deito e durmo despreocupada, porque o dinheiro já não tira mais o meu sono, nem a falta dele. Então o Senhor precisa te encher de sabedoria nessa área. Que o Senhor fale contigo nesse testemunho, que você seja edificado nela. Amém? Deus abençoe e a paz do Senhor.